Olá, fim de semana dos 2-0. Deu 2-0 para o Internacional no Campeonato Brasileiro. O Grêmio perdeu para o São Paulo por 2-0. A seleção brasileira em amistoso fez 2-0 no México. Em futsal, daqui a pouco tem a LAF lá no Paraná. É a Liga Nacional para a LAF. E agora, no Papo de Boleiro. E o fim de semana teve empate, Diogo Botti, na Série Ouro de futsal. Tapera empatou com a STF Teutônia 4-4. Que jogão, hein? Tá todo mundo do coração, né? Até 4-4, mas enfim, chegar lá e a STF empatou mais uma aí pela Série Ouro. Puxei futsal para falarmos da... Só para lembrar, a STF nunca venceu o América Tapera. Nunca? Ah, então também vai ser difícil, né? O retrospecto não é positivo, não ajuda também. Só para lembrar não, puxei o assunto para chegar na LAF, que está daqui a pouco em quadra pela Liga Nacional, aí lá no Paraná para enfrentar o Guarapuava. Guarapuava que já foi líder dessa Liga Nacional e tem o ex-jogador da própria LAF, o Bruno Petri, um dos artilheiros aí da competição até. O jogador jogava aqui com a camisa 12, né, um pivô de muita movimentação, bom de bola, o Bruno Petri que está lá no Guarapuava. Lembrou o torcedor, então, 20-15, a LAF volta à quadra pela Liga e no segundo jogo dos dois, aí, na listagem de dois, pela Liga Nacional lá no Paraná, no sábado enfrentou o Cascavel. É um jogo bastante complicado, a LAF acabou perdeu mais uma aí pela Liga, 3-1 para o time lá do Paraná. Vitória conquistada no segundo tempo, a LAF chegou a empatar o jogo em 1-1, teve chance de virar a partida, mas acabou pecando aí nas finalizações e deixou o Cascavel com mais uma derrota. Então agora mira um resultado surpreendente e eu acho que a LAF entra como zebra nesse confronto de agora de noite. O Guarapuava é uma equipe bastante entrosada, que tem um retrospecto muito bom, né, e é uma das equipes ali que vai brigar pela parte alta da tabela. Como já falei, já chegou a ser líder dessa competição, agora beira ali o 5º, 6º lugar. Então, difícil compromisso para a LAF aí, mas não dá para duvidar nada do time técnico Giba aí, que já mostrou muito poder, principalmente jogando em casa, mas a gente espera ainda repetir jogando fora de casa, que a gente não viu aquela LAF tão surpreendente quanto aqui no Complexo Esportivo da Univates. Numa série de 5 jogos com esse da noite, são 4 pela Liga Nacional e um que jogou em Sananduva, né? Lajeado. E pela Série Ouro. 5 jogos, então, da LAF longe de Lajeado. A LAF está em 10º lugar pela Liga Nacional e joga, então, hoje contra Guarapuava daqui a pouco. Diogo Botti, fim de semana dos 2-0. Vamos começar com o 2-0 da seleção brasileira. E o que tu achaste do time do técnico Dunga? Mais uma vitória? 9 jogos, 9 vitórias. Sem Nilmar. Sem Neymar, que estava levantando a taça da Liga dos Campeões. Sem Neymar mesmo. Sem Neymar. Exatamente, o Neymar estava lá levantando a taça da Liga dos Campeões, né? No sábado conquistou frente a Juventus lá pelo Barcelona. Que jogo, ainda. Que jogão, né? Abrindo parênteses aqui, jogo. Não, jogão, né? Eu estava em dúvida. Seu 5º título. Eu estava em dúvida se eu assistia esse jogo aí ou Tupi e Madureira, que estava dando também pela Série C. Brasil. Não volta, né? Vai pro outro. Certo que o Brasil sem o Neymar, então não teve uma referência, vamos dizer assim, no ataque. O Dunga escalou um time com vários meias, testou algumas formações ali, destaque pro Fred, ele é o jogador do Inter aí que começou entre os titulares, foi a novidade dessa escalação do Dunga aí. Jogador que mostrou bastante movimentação, personalidade e deve sim estar nesse grupo que vai à Copa América aí. E um jogador que de confiança do próprio Dunga quando era treinador do Internacional, né? Onde treinou o jogador aqui que na época vinha surgindo ainda das bases. Certo que o Brasil já tem uma estrutura tática, já tem um time praticamente montado. Dunga tem poucas dúvidas, na verdade. Eu acho que a maior dúvida dele gira em função do próprio ataque do companheiro do Neymar. A gente viu ontem que o Diego Tardelli iniciou o jogo, mas também tem a questão do Roberto Firmino, que é um jogador, uma aposta do próprio Dunga nessa seleção, que vem dando resposta quando tem entrado. Então deve ficar aí mesmo a dúvida dele de quem será o companheiro do Neymar na Copa América, em função já que o Neymar é absoluto, né, o capitão da equipe aí. Tá certo, o Neymar é mais 10, né? Certo. Então, normalmente essa é a dúvida. Na defesa tá praticamente decretado que o Thiago Silva realmente é banco, né? A defesa deve ser formada normalmente por Miranda e Davi Luiz, né? O ex-capitão da seleção e deve ser opção mesmo no banco de reservas. Então, o certo é que o Brasil está bem encaminhado nessa Copa América e a gente espera que diante de Argentina, diante de Colômbia, o Brasil possa
manter essa regularidade aí que vem tendo. Lembrando, o jogo foi tranquilo, mas o México é um adversário difícil, um adversário complicado aí, que já complicou muitas vezes o Brasil, já tirou medalha de ouro olímpica da seleção e tudo mais. Então, mais um teste forte aí que a seleção passou. E volta a campo agora no último amistoso antes da Copa América, na próxima quarta-feira, agora lá no Beira-Rio, 22 horas, jogo aqui em Porto Alegre. Os ingressos já estão à venda. Isso é contra Honduras. Contra Honduras, isso aí, no Beira-Rio. Bueno, para assistir aqui pertinho tá valendo, né? A oportunidade de assistir aí a seleção brasileira jogando seu último amistoso antes da Copa América aí para valer. Aí com o Neymar, com todo. O Neymar volta, o Neymar foi esperado hoje lá na consideração da seleção já para integrar o restante do grupo. É isso aí. Bom, com o Neymar, o Internacional venceu aqui no Beira-Rio o Coritiba. Mas mais do que venceu o Coritiba, fez mais uma vez homenagem ao Fernandão. Foi um dia de homenagem no Beira-Rio, um ano do falecimento de um dos maiores jogadores da história do clube, né, Márcio? Falecido lá naquele fatídico 7 de junho de 2014, naquele acidente bizonho de helicóptero que até hoje não tem esclarecimentos pela justiça. O Fernandão deixou o Inter, mas o torcedor ainda continuou muito vivo e a gente viu isso no final de semana, com aquele mosaico muito bonito que a torcida fez, com a comemoração dos aplausos no minuto 9 nos dois tempos. Foi bacana, né? Certo que o Inter fez valer um primeiro tempo de luxo pro Fernandão, fez 2-0 com o Vitinho e com o Neymar, né? E aí no segundo tempo relaxou, deu espaço ao adversário, o Curitiba criou alguma coisa, botou bola na trave, mas não conseguiu o seu gol. O Inter conquista mais uma vitória, deu uma alavancada na tabela, já aparece na parte alta ali, na primeira página, vamos dizer, o nono colocado, com 9 pontos. O Inter que volta a campo na próxima semana diante do Corinthians, desfalcado, né? Além dos lesionados aí, D'Alessandro, Sacha, que continuam entregues ao departamento médico, perdeu o Lisandro Lopes, por dizer que não foi nada, professor, né? Foi expulso, e o Anderson suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Anderson que foi a boa notícia desse time do Inter agora, nessa sequência do Brasileirão aí. O jogador vem mostrando muita qualidade e é uma ausência sentida aí pelo técnico Diego Aguirre, até porque não tem um jogador nas características do Anderson e nem mesmo do Arangues, que está fora na Copa América também pelo Chile. O árbitro esse gosta de um cartãozinho amarelo, né? O Vitinho tomou um porque foi comemorar lá com a torcida. A CBF não quer saber dessa comemoração de abraço à torcida. Então inventou a arena, fez a Copa do Mundo onde todo mundo se abraçava o tempo inteiro, e agora no Campeonato Brasileiro não pode. Não pode, tá proibido. E o Vitinho foi uma das vítimas então do árbitro esse. Eu tô pensando, se o Lisandro Lopes foi expulso por conversar com o árbitro dizendo que não tinha feito nada e tomou o vermelho, o D'Alessandro vai ser expulso aos 2 minutos de jogo. Duas vezes por jogo. Também teria, quando foi o gol do Neymar, o primeiro gol do Neymar, porque ele fez 2, um não gostaram. Um não valeu. Aquele lá, eles deviam todos, o Barcelona ia ser expulso. O Barcelona todo, inteiro ia ser expulso. Isso aí é coisa da CBF, né? É verdade. Eu achava até exagerado, podia dar um cartãozinho para um deles. Mas não deram, né? Enfim. O outro 2-0, nós estamos falando que é o fim de semana dos 2-0, aí não é positivo. A primeira derrota do Roger aconteceu lá em São Paulo, diante do São Paulo, inaugurando o treinador. Isso, o Osório, colombiano que veio do Nacional de Medellín. O Grêmio não foi o mesmo, né, Márcio? A gente esperava o Grêmio, aquele Grêmio intenso, que fez aquele baita primeiro tempo contra o Corinthians, praticamente decretou a vitória, no segundo tempo somente administrou. Na quarta-feira, no sábado agora, foi um Grêmio muito abaixo, apático, um time sem criatividade, com muitos erros de passe, de saída de bola, e acabou pecando aí na qualidade do São Paulo, que não é uma equipe ruim, é uma equipe que vai brigar aí pela parte alta da tabela do Brasileirão. Acabou sofrendo 2-0 aí, praticamente ao natural. O Grêmio foi muito abaixo do que a gente esperava aí, não conseguindo repetir, não conseguindo, na verdade, manter as boas atuações aí. E o Roger soma agora uma vitória, um empate e uma derrota no Brasileirão. É isso aí. É o retrospecto do Roger como interino, né, Diogo? Tirando o empate, na verdade, ele chega aos 50%, né, vamos dizer assim, nessa campanha dele aí. É uma campanha mediana aí, muito semelhante ao do Filipão. Claro, é muito cedo, são apenas 3 jogos, que a gente espera uma sequência boa do Roger aí, mas na verdade não tem de onde tirar, né, o torcedor gremista precisa entender isso. Não tem, por mais que o Roger invente e tudo mais, alguns jogos de exceção vão acontecer, como aquele contra o Corinthians. A gente esperava que aquilo não fosse uma exceção, mas pelo visto vai acabar sendo. Então, não tem muito que ele mexer de estrutura tática, de opções de banco. O Grêmio é isso aí. O Grêmio vai jogar com essa estrutura, com esses jogadores, e o torcedor vai ter que rezar aí para, de repente, uma coisa a mais, porque o Grêmio não vai brigar nada além de que meio de tabela com esse elenco que tem hoje.
Bom, o segundo gol do São Paulo foi um gol de pênalti marcado por Rogério Ceni, né? Ceni, o cara que fez mais gol do que o Raí dentro do São Paulo. O goleiro. Ver, né, é uma máquina de fazer coisa. O Rogério Ceni. O Raí é um dos ídolos. E o Rogério Ceni tem mais gol que o Brian Rodrigues também, né? Centroavante do Grêmio, né? Mas se o Brian Rodrigues tem de gol, o Messi faz no final de semana, né? Eu tava conversando com o gremista, ele assistindo o jogo e ele reclamando do ataque. E eu disse, mas tu vê, reclamou do Mamute, eu disse, mas vai botar quem, cara? Pai? Mas tem o Brian, eu disse, eu vou repetir a pergunta, mas vai botar quem, cara? Brian tá difícil, né? Tá complicado. Foi uma contratação realmente equivocada do Grêmio aí, que não deu resposta mesmo e por isso que o Grêmio segue em busca de um novo centroavante, mas tá bem difícil. É complicado. E centroavante costuma ser jogador caro porque é caro que faz gol. Centroavante barato não faz gol, né? Exatamente. Por isso que veio o Brian. Barato. Vamos aos outros resultados deste fim de semana. Vamos lá então. O Campeonato Brasileiro da Série A começou no sábado a rodada, o Flamengo venceu o Chapecoense por 1-0, o Santos ficou em 2-2 com a Ponte Preta do Renato Cajá, o grande destaque desse brasileiro até o momento, artilheiro da competição. No Clássico Mineiro deu o Cruzeiro 3-1 no Atlético lá no Independência. O Atlético Paranaense fez 2-0 no Vasco, o São Paulo 2-0 no Grêmio. Líder do Atlético Paranaense, 15 pontos em 6 jogos. Perdeu só um. Joinville perdeu em casa para o Corinthians 1-0, o Joinville segue na lanterna. No domingo então, vitória do Inter sobre o Curitiba por 2-0. Agora, Diogo, já que a gente não colocou antes, quando falamos do Internacional, os gols do Internacional. Tu tem os gols do Internacional? Vamos lá então, os gols do Internacional. Primeiro do Internacional. Vitinho e também na sequência já vem o gol feito pelo Nilmar no Internacional. Feitos os gols, Giovanni. Feitos os gols. Então 2-0. Bonitos gols. Bonitos. A jogada do segundo gol foi muito interessante. Lisandro Lopes, tabela, com o próprio Vitinho. Aí o Nilmar acabou concluindo. Vamos lá então, 2-0 do Inter sobre o Curitiba. O Goiás perdeu em casa por Avaí por 1-0. O Figueirense venceu o Palmeiras por 2-1. E o Fluminense e o Sport não saíram do 0-0. E no fim de semana também tivemos parte da rodada da Série B. Parte da rodada da Série B começou na terça-feira passada e terminou no sábado. O Bragantino fez 2-0 no Bahia, o Criciúma perdeu em casa para o Macaé por 3-0, Ceará perdeu em casa também para o Sampaio Corrêa por 3-1, Luverdense ficou em 2-2 com o Santa Cruz, tá bom, fez 2 gols. Tá no lucro. Não perdeu, tá no lucro. Boa Esporte 1, Oeste 2, Paysandu 2-1 no Paraná e o CRB perdeu em casa para o ABC por 1-0. Bom, com os resultados do fim de semana, pela Série A, a classificação é... Vamos lá, a gente falou já, o Atlético Paranaense é o líder com 15 pontos, seguido de perto pelo São Paulo com 13, Ponte Preta com 12, Sport com 12. O quinto colocado é o Fluminense com 11. Na sequência vem Atlético Mineiro com 10, Avaí com 10, Corinthians com 10. Chapecoense é o nono com 9. O Inter caiu uma posição com os resultados 7,5, exatamente. O Inter é o 10º, com 9 pontos também. Na sequência vem o Goiás com 8, Grêmio com 8, Cruzeiro com 7, Figueirense com 7. Palmeiras aparece na 15ª colocação com 6, seguido do Santos com 6. O Flamengo na zona de rebaixamento aparece com 4, seguido do Curitiba com 3, do Vasco com 3 e do Joinville com apenas 1. 2 cariocas, 1 catarinense e 1 paranaense lá na zona da degola. É verdade. Os cariocas estão sempre, né? O Botafogo tá lá já também. Já vamos botar todo mundo lá. Que isso, que situação. Nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativa, que nós temos que falar do resultado de hoje, da LAF. Tomara que com resultado positivo esse último jogo dessa série de jogos fora pela Liga Nacional. E já projetando o Brasil contra Honduras na quarta-feira no Beira-Rio. É isso aí. É depois do Redação Informativa. Até mais. Abraço.